Meu nome é Rogério Guimarães. Eu moro no subúrbio do gueto. Olha, que honra. De sobrevivência do futuro, né? Sobrevivência do futuro. É o que eu coloco hoje como etapa na minha vida. Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui baratinado. O que tô fazendo aí parado na esquina? Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui esperando uma mina. Seu nome? Quantos anos você tem? 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 O que tô fazendo aí parado? Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui baratinado. O que tô fazendo aí parado na esquina? Não tô fazendo nada, eu quase tô aqui esperando uma mina. Seu nome? Quantos anos você tem? 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 O que tô fazendo aí parado? Não tô fazendo nada, eu quase tô queimando baseado. O que tô fazendo aí parado na esquina? Não tô fazendo nada, eu quase tô passando cocaína. Seu nome? Quantos anos você tem? 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 Eu sou Rogério Guimarães, eu tenho 42 anos, resido aqui de São Paulo mesmo. Eu nasci aqui e meus pais são do Nordeste. Primeiramente a gente acordava de manhã cedo, com cada um com um saco, isso aí era na faixa de 6 horas, 7 horas, sem tomar café. Nós éramos 13 irmãos e saía para catar ferro velho para fazer o pão de cada dia. A maioria dos meus irmãos era do crime e fui levando, a gente foi levando nessa vida assim. E isso desde que idade, assim, você lembra? Você tinha quantos anos? Ah, lembro, foi cedo isso aí. Isso aí começou do 7, do 8, do 9, do 10. E aí começou a perca também de irmão, mesmo nessa época aí. Eu perdi uma irmã grávida, né? Ela foi assassinada grávida. E aí começou a minha revolta nisso aí, né? Eu comecei a me revoltar. Começa a gente ter outras expectativas de vida, né? Que é entrar no mesmo ramo para se vingar, para mostrar também que era do crime também naquela época. Mas só que foi se acabando a família, né? A família foi cada dia mais se acabando. Eu saía para catar reciclagem, ferro velho e me turmava, né? Me turmava e comecei a fumar maconha. Aí comecei só na maconha. Aí isso eu já tinha umas idades assim avançadas, que eu me lembro, que eu me recordo, era de 8 para 9 anos. Comecei a fase minha, a maconha. Sou biomédico, formado pela Universidade Federal de São Paulo, onde eu também realizo meu trabalho de doutorado. Eu investigo um modelo animal de dependência de álcool. No PROAD, então, eu faço parte. O PROAD é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes. É um programa que atende pela Unifesp dependentes de substâncias e de comportamentos há mais de 25 anos. Fatores de vulnerabilidade social, né, como, por exemplo, exposição à violência moral e violência física ou sexual no período de infância, a gente sabe que aumenta muito o abuso de substâncias na idade adulta. Então a gente consegue perceber que existem fatores tanto biológicos quanto sociais
né, culturais que acabam incentivando ou inibindo a busca por certo tipo de substância nesses grupos. Consequência da família se acabando, vendo meus irmãos morrer, outros no crime, só eu trabalhava sem estudar, sabe? Isso vai dando outro tipo de caminho, outro tipo de direção, que a pessoa mesmo já não consegue conter, sabe? Ele não sabe o que é discernir. Depois eu parei um pouco com a maconha, aí eu fui só na cachaça. E aí eu fui ser alcoólico mesmo, né? Fiquei como cachaceiro mesmo. Eu sou professor de História na USP, na cadeira de História Moderna, e eu me formei na USP também como mestre e doutor em História Social. E a minha linha de pesquisa é sobre a história da alimentação, das bebidas e das drogas. Bom, a história da proibição global, ela vem de uma iniciativa ocidental que vai depois se estender sobre todo o mundo. E ela é bastante recente, ela ocorre a partir do século XIX. Esse movimento vai se tornar uma política de Estado a partir do século XX, quando em 1919 vai ser promulgada uma lei nos Estados Unidos, que é uma emenda constitucional, que vai ficar conhecida como Lei Volstead, que era o deputado que tinha proposto, e que proibia a fabricação e o comércio de bebidas alcoólicas em todo o território norte-americano. Para os objetivos apresentados, que seria a diminuição ou até a abolição do consumo, sim, foi um fracasso, porque o consumo reduziu um pouco no início, mas depois ele voltou aos níveis anteriores e inclusive voltou em níveis piores. Então a saúde pública foi mais afetada por um consumo mais intenso de substâncias mais fortes e com um nível de qualidade muito pior. Por outro lado, isso criou um enorme, digamos assim, sucesso empresarial para os grupos que exploraram o comércio clandestino, que foram as famosas máfias, né? A máfia de Chicago, Al Capone, isso tudo, e não só a máfia italiana, tinha várias especializações que eram exatamente das comunidades que se recusavam a aceitar a proibição. A papoula, com os derivados do ópio, a coca, com todos os derivados da cocaína, e a cannabis, com todos os derivados do haxixe, da maconha, etc., vão se tornar as três plantas, as três substâncias mais perseguidas, particularmente a partir dos anos 30, quando o álcool volta a ser objeto de comércio. A escolha dessas substâncias tem a ver com elementos culturais da tradição ocidental. Essa concepção ela vai ser formalizada, sobretudo com o Tratado de 1961, que é chamado de Convenção Única de Entorpecentes, e depois ela vai ser ampliada em 1970 pelo presidente Nixon dos Estados Unidos. Total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Com a inclusão de várias substâncias produzidas em laboratório, sobretudo o LSD, a psilocibina, a mescalina, etc., e que tinham sido parte de uma contracultura muito ligada ao movimento hippie, a um certo questionamento, enfim, da ordem oficial da sociedade industrial. Foi um processo que se acirrou nos anos 60 e 70 para objetivar o controle político de populações juvenis, populações pobres, populações de origem racial não branca. O critério discriminatório que se adotou não tem nenhuma base na evidência científica do maior risco ou do maior dano que a substância possa provocar. Ou seja, em outras palavras, o que se proibiu não foram as piores drogas. As piores drogas são as lícitas. Então o tabaco é a substância mais danosa em termos de riscos fisiológicos.
um consenso oficial da própria Organização Mundial de Saúde. E o álcool é a que traz maiores riscos de conduta, enfim, irresponsável, tendência eventual à violência, etc. Aí depois eu entrei no crack, né? Na farinha mesmo eu usei pouco, eu não gostei muito da farinha. Na hora do crack eu me aprofundei mesmo, eu me afundei mesmo no crack. O crack eu fumei por muito tempo e fumei muito mesmo. E aí foi um dia assim, do nada, me chamaram para experimentar, sabe, a pedra. E aí punharam num copinho d'água e foi a primeira tragada e foi desse dia em diante que eu comecei a desandar. Been trying to meet you. Hey, must be a devil between us, or whores in my head, whores at the door, whore in my bed, but hey. O efeito é usar mais. Cada vez que você usa, se dá o efeito de você usar mais, dá pânico, tem gente te procurando, tem gente querendo. Os pânicos que dão é que as pessoas querem te matar, você estão te caçando para ser preso, sabe? E fica naquele pânico e é 5 minutos o duradouro desse pânico, 5 minutos. Estava morando lá, né? Sem eles saber as primeiras, né? Aí depois foi ficando mais tenso, mais pesado. Aí que até não foi nem eles que mandaram embora, eu mesmo que, sabe, fui me sujeitando a ficar na rua. Eu já dava dormindo um dia na rua, 2 dias. Aí já estava sentindo, né? Como era viver assim um dia na rua. Isso já estava começando já a me dar força para ir de uma vez, né? Aí tive algumas confusões, né? Tive algumas confusões com a minha família. Aí foi o pé e o deixa de ir embora mesmo. Os resultados foram os piores possíveis. Ela criou uma situação de hiperlucratividade desses produtos. Ao invés de reprimir o comércio, isso aí acabou, na verdade, premiando os comerciantes clandestinos que passaram a ter margens de lucro imensamente superiores a qualquer base objetiva de custo de produção, etc. Quer dizer, o preço das drogas e a rentabilidade do negócio passou a ser resultado da proibição. I gotta do it, man. Dude. E a violência talvez seja o pior resultado da guerra contra as drogas. Milhares de mortos em guerras entre gangues, em guerras das gangues com a polícia, e depois a polícia também usando o estigma do traficante para atacar qualquer tipo de elemento indesejável. E aí a polícia me abordou, sabia, né? Eles já estavam me investigando já, foi ali na São Francisco, né? Que antigamente era. Eu caí em 97. Então eles tinham um trabalho ali com a investigação, com as câmeras ali, os prédios doavam essas imagens, e eles sabiam quem era o vapor do tráfico ali. Então, como era eu que me mostrava muito, e aí eu era réu primário e tive que assumir 12. E aí eu caí no artigo 12. Tirei 5 anos de cadeia. Eu sou juiz de direito no estado de São Paulo, atuo na comarca de Campinas e atualmente sou titular da primeira vara do júri de Campinas. Sou membro da LIP e porta-voz da LIP também. Numa tradução um pouco livre, nós podemos dizer que LIP significaria agentes da lei contra a proibição. Então o que fez a nossa última legislação, que está em vigor atualmente? Ela quis separar o traficante do consumidor.
manteve a criminalização do consumidor, mas disse o seguinte: quando a pessoa portar a droga para consumo pessoal, ela não pode ser presa. Pois bem, o que aconteceu logo em seguida quando essa lei foi editada? Um desastre, porque o número de prisões por tráfico aumentou sobremaneira. Por quê? Porque a lógica do sistema não foi modificada. A partir da edição dessa lei, aumentou os flagrantes por tráfico. Por quê? Pela simples razão, se a pessoa fosse flagrada por porte de entorpecentes, com base no artigo 28, ela não poderia ficar presa. A partir do momento em que se faz o flagrante e se coloca no flagrante que aquela pessoa era traficante, isso imediatamente acarreta a sua prisão. Então, é reprimário, você chega, tudo tenso, né? É tudo disciplina, sabe? Cabelo rapado, é o padrão da casa. Oh baby, you and me. While research and successful drug policy shows that treatment should be increased, and law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. While research and successful drug policy shows that treatment should be increased, and law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. Isso funciona tudo no ditado do comando, né? O comando do partido, do PCC, é que estabelece as regras, né? Dentro da cadeia. E tem que funcionar assim, né? Da maneira deles, né? E aí todo preso tem que seguir essa forma que não seja irmão, né? Eu tive convite, mas não precisei, né? Graças a Deus eu consegui falar, seguir a minha caminhada, como se diz no dialeto de lá, né? Eu tirei a minha caminhada sem precisar ser do comando. Se nós olharmos a questão sob um ponto de vista jurídico, é claríssimo, no Brasil principalmente, tenho para mim, a inconstitucionalidade da criminalização das drogas. Existe um princípio constitucional que se chama princípio da idoneidade, que ele diz o seguinte: o combate ao crime, a criminalização de condutas, ela só é aceitável num Estado de direito democrático se ela for idônea, se ela for útil. A criminalização das drogas, no mundo todo, e no Brasil em especial, é inócua e inútil. Isso viola o princípio constitucional da idoneidade. Nós temos um outro princípio, que chama-se princípio da racionalidade. É um princípio constitucional. Por esse princípio, acontece o seguinte: a criminalização de qualquer conduta, ela só é admissível, só é suportável num Estado de direito democrático se ela não causar mais danos do que o próprio problema que ela tenta enfrentar. Ora, já está mais do que evidenciado que a criminalização das drogas está causando mais danos, mais problemas, mais prejuízos do que as próprias drogas causam. Ela viola também o princípio da subsidiariedade. Esse princípio diz o seguinte: um Estado de direito democrático, com respeito à ética, à democracia, à dignidade humana, nós só podemos lançar mão da criminalização ou manter a criminalização de algo como instrumento de controle social quando não houver outras alternativas. E é evidente que há outras alternativas, portanto nós podemos substituir essa política atual com outras políticas mais efetivas. Mas além disso, nós temos também a violação do princípio do respeito à liberdade individual. As pessoas têm que ser livres para praticar condutas, desde que não causem mal para outras pessoas. O limite das nossas condutas é a alteridade. Se nós não causamos mal às outras pessoas, o Estado não pode interferir, principalmente por razões morais, em nossas condutas pessoais. Isso acarreta também uma violação do princípio de respeito às diferenças. Né? Nós vivemos numa sociedade diferentes. E essa criminalização de drogas lícitas, ilícitas e liberação de drogas tidas como lícitas nessa
absolutamente incompreensível diferenciação entre lícito e ilícito acaba diferenciando as pessoas, estigmatizando as pessoas como criminosos ou como consumidores legais. Né? Isso estigmatiza, afasta as pessoas e afasta de uma forma gravíssima, porque não é só uma estigmatização moral, uma estigmatização de exclusão social, mas uma estigmatização que acarreta uma exclusão prisional, inclusive. Né? Portanto, há uma violação clara a princípios constitucionais que tornam, no âmbito jurídico, efetivamente jurídico, a criminalização das drogas em si uma lei, uma legislação absolutamente inconstitucional. E eu fui para uma casa de recuperação em Guarulhos, evangélica, e fiquei 9 meses lá me tratando. 60 internos que chama, né? 60 pessoas. Tem orações, tem regras, pesadíssimas regras são. É muita briga, como existe, eu briguei com todo mundo. Com os monitores, com os diretores, com os internos. Eu briguei com todo mundo, com a casa, com todo mundo. Então, internar o indivíduo faz com que, às vezes, ele, assim que termina o tratamento que é compulsório ou que é de internação, ele recaia no dia seguinte, porque a internação ela tira o indivíduo do ambiente que ele faz o uso e coloca ele numa situação surreal, vamos dizer assim. Assim que no momento que o indivíduo sai desse tipo de terapia, ele acaba recaindo, então... Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Então, quando deu 9 meses, quando eu saí, eu caí. E aí eu comecei a... Eu me sentia como eu estava forte, sabe? Aí eu tô bem, eu tô forte, tô gordo. Olha, me olhava no espelho, ixi, na rua, agora eu vou detonar agora é minha vez. De trabalhar, sabe? Pensava numa coisa positiva. Trabalhar, vou me manter, nada. O primeiro dinheiro que pegou, desabou. A gente não exige abstinência para que o indivíduo ele se trate no PROAD, na tentativa de trabalhar com um indivíduo que é dependente, questões mais amplas que só o uso de substâncias. O tratamento de cada indivíduo ele tem que ser personalizado, ele tem que ser único. É isso que a gente entende como a dependência é um transtorno complexo, que abarca tanto a esfera biológica, quanto a esfera psicológica, quanto a esfera social do indivíduo. Isso faz com que nenhum tratamento pré-moldado ele vai contemplar todos os indivíduos. A redução de danos ela não é a salvação de todos. É uma prática de baixo custo, de uma exigência moderada, né? Você escalona as exigências, né? Você faz com que existam passos ao invés de um objetivo final, que é a abstinência. Então você consegue fazer com que o paciente perceba um ganho daquele tratamento, né? Uma evolução, uma melhora. E ela também, como eu falei, é customizada. Então você vai trabalhar com a história do paciente para entender qual é o real dano que aquela substância promove, que ela provoca na vida do indivíduo. Eu moro embaixo do viaduto e eles foram fazer um trabalho de campo, né, que chama, né? Redução de danos. E eles foram fazer um trabalho de campo. E aí eu estava lá embaixo
E aí eu fui interagindo uns poucos com eles, meio desconfiado. Eles me fizeram o convite do Edley para me conhecer, que era na 24 de março, ali na galeria, né? No quarto andar, e eu fui lá ver e realmente é verdade. Tem esse projeto deles mesmo. E eu fiz parte desse projeto aí bom tempo com eles, fiz seminários com eles. E para mim foi bom. Eu trabalho aqui faz 10 anos, aqui no Centro de Convivência de Lei, desde 2004. Atualmente eu sou coordenador, trabalho na área de ensino e pesquisa, mas eu tenho um trabalho na rua aí na Cracolândia há muitos anos. Bem, o Edley ele existe desde 98, ele começou bem focado com acessar usuários de drogas, de droga injetável, para diminuir a transmissão de HIV e de hepatites entre os usuários de drogas. Trabalho bem assim, o mais clássico de redução de danos, que é a distribuição de seringas, troca de seringas usadas e tal. Um pouco depois surgiu esse espaço de convivência, que era um espaço, a equipe foi percebendo que só acessar as pessoas no seu momento de uso era muito limitante, você não podia cuidar de todas as questões que as pessoas traziam. Então criou esse espaço de convivência, que era um espaço de sociabilidade para poder se aproximar dos usuários, trazer as questões e ajudar eles a cuidar das questões que eles iam trazendo para a gente aqui. E o nosso trabalho ele parte dessa perspectiva do acolhimento, que é de se aproximar dessas pessoas que têm uma dificuldade de se aproximar dos espaços de cuidado, para a partir dessa aproximação, deles se sentirem bem-vindos, se sentirem acolhidos, a gente ir cuidando das questões que eles vão trazendo para a gente. A gente pensa então a questão do bem-estar e da qualidade de vida não só como a não existência de doenças, mas também a pessoa ver um sentido na vida, ter um projeto de vida, se organizar na vida dela. A gente tem também atividades de cultura, então oficinas de vídeo, de foto, projetos culturais feitos pelos usuários. Eles ajudam a gente de como lidar com o consumo, sabe? De como abaixar o tenor desse consumo. Isso é importante. Eu acho que eles estão de parabéns nesse papel deles aí, sabe? De controlar, de não controlar o vício do cara, mas controlar assim o consumo, de ensinar de como fumar. Então, aí começa essa outra desdobramento da história, é que foi aí que eu conheci o trabalho lá, não sei se pode falar não. Então, é aí que eu conheci o Santo Daime. E daí eu ouvi falar de um pessoal que usava esse trabalho com chá, com ayahuasca, né, para tratar a população de rua. E eu fiquei bem intrigado com isso. Daí eu fui conhecer o trabalho deles e tal. Isso me motivou a conhecer o trabalho deles, conhecer o Rogério, conhecer o Paulinho, que eram algumas pessoas que tinham passado pelo tratamento. Me motivou a entender mais, porque foi muito intrigante tentar entender como o uso de uma outra substância podia estar melhorando, podia estar ajudando a se recuperar, cuidar da questão do uso de drogas, da questão da rua em geral, né? E daí eu fiz na Faculdade de Saúde Pública um mestrado sobre isso, e o meu mestrado foi exatamente tentar entender como que se deu essa cura deles, né? Essa recuperação através do chá. O coordenador da casa lá, que chama Walter Varanda, ele falou desse lugar e eu desacreditei desse lugar. Falei que esse lugar não tem poder de nada, isso aí não ajuda ninguém. Agora entrou o Rogério. Ó, seu Walter Varanda, esse lugar não é pra mim, não, porque esse lugar eu sou cadeiro, caramba, qual é que é, porra? Não, Rogério, aquele jeitinho dele de ovelhinha, parece uma ovelhinha, chama ele. Aí o Walter falou, eu não vou pra esse lugar, não, que esse lugar, Rogério, você vai ficar bem, ficar bem, eu fico bem em qualquer lugar aqui, onde for eu fico bem. Ó, você desculpa, tá? Aí ele falou que não aguentei mais, eu tive que ir. Aí eu fui, é um sítio. Falou que é um trabalho espiritual, que é um grupo, e eu caí na dele, e eu fui. Aí chegou lá, nós estamos tudo lá, se separando assim, para cada um estar numa casinha. Aí falou, ó, Rogério, você vai ficar, e eles vão embora. Isso era de dezembro para janeiro, era no final do ano. Você vai ficar. Eu vou ficar, todo mundo vai embora? Mas por quê? Rogério, nós vamos conversar com você. Isso aí já, vamos me amarrar aqui. Aí todo mundo foi embora, certo? E eu fiquei sozinho. Ixi, cara,
pra enfrentar aquela escuridão, aquele sítio, cara. Nossa. Aí eu vi um monte assim, mas um monte assim, ó. O que você quer aqui? Ah, mas peraí, eu tô... Calma, eu nem falei com o Walt, né? Calma, vocês tenham calma. Ah, mas o que você quer aqui? Aqui não pertence a você. Não pertence a mim, não é meu, mas também não é assim não, vamos com calma. Ó, quer saber uma coisa? Eu sou malandro, se quiser vir partir... Mas é uma voz parecida com a minha, parece que eu tava falando comigo mesmo, pô, eu não entendi mais nada. Pô, caramba, é uma voz parecida com a minha. Quando eu fui deitar, rapaz, apareceu um cigarro de maconha desse, tá sério? E aí, você vai me fumar ou não vai? Mas eu vim pra me tratar aqui, como é que eu vou fumar você, pô? Você vai me fumar ou não vai? Eu sou malandro, hein? Você conversa direito comigo, que eu não tenho medo de você aqui, você enrola aqui agora. Era um cigarro falando comigo, eu não sei o que estava acontecendo com a minha cabeça, eu saí. Aí eu não aguentei, aí saí. Aí fui chamar eles, fui mesmo. Ó, escuta aí, tem alguém lá, tá me falando pra me fumar ele. Um cigarro. Mas como, Rogério, o cigarro vai falar pra você fumar? Falou. Era nada, era obstinência. Pegou pesado em mim, cara. Ai. Aí eu comecei a chorar de verdade, né? Chorar de verdade, né? Tem história... Não sei nem porque eu tô contando isso pra vocês. Né? Faz parte. Eu já tava muito surrado da vida, né? Tava muito cansado já não tava aguentando mais. Eu já não tava com mais esperança de viver mais. Eu acho que eu já tava embarcando mesmo pra morrer já, nas últimas já. Aí depois eu tomei o Santo Daime. Eu fiquei uma semana guardado assim, num tambo, né, que chama. Eu tive que ficar uma semana lá sem ninguém. Sem ninguém pode tocar em mim, não pode me olhar, tem que ficar lá e fazendo outro tipo de trabalho. E porque o chá ele tem um efeito, então ele é a mistura de duas plantas, né? Um cipó e uma folha, os dois vindos da Amazônia, e tem um efeito que é de alteração de consciência, de muda a percepção do mundo e de si, né? O uso do chá ele depende muito do contexto, do sentido que esse uso vai tendo para a pessoa que vai tomar. E o efeito, assim, a recuperação que esse chá trouxe para essas pessoas, ela se deu muito mais através, assim, digamos, o uso do chá inserido num contexto de relações, num contexto de um cuidado que é mais amplo do que só o efeito do chá, né? Então, ele entra como um elemento dentro de um contexto maior. Conforme os efeitos que a pessoa vai tendo com o chá, tanto o sofrimento que vem com o chá e que às vezes é remetido ao uso de drogas, a situação que a pessoa encontra na rua, quase como um espelho do que ela está vivendo ali na rua, tudo isso vai permitindo que ela possa pensar sobre si mesma e possa ir imaginando um projeto de vida, uma perspectiva de vida para ir superando o momento em que ela está. Daí me abriu assim uma reação, eu não sei onde eu fui buscar tanta força assim, que eu fui acreditando que isso podia me ajudar, que isso podia ser um caminho, que podia ser uma porta, uma janela. Mas toda vez que ia, quando voltava, caía. Toda vez que ia, quando voltava, caía. Vou dizer que já estava me curando, que não tinha chegado ainda. E quando que foi que você parou de cair? Quando eu comecei a me enxergar. Quando eu comecei a sentir que era realmente saber o que eu queria, sabe? Entre eu, sabe? Entre comigo mesmo. E saber que ali era um chá só, mas que estava dando processo em tudo na minha vida, sabe? Então, acho que o público que pode se beneficiar disso é aquele que acha que faz sentido para ele, que acha que pode ajudar. Como tem essa coisa do chá precisar ter sentido, né, da experiência fazer sentido para a pessoa, é preciso que a pessoa esteja viajando nisso, esteja pirando nisso, quer dizer, que naquele momento aquilo esteja fazendo sentido para ela.
não existe uma grande solução, uma grande resposta, existem diversas propostas, nenhuma se mostra mais eficiente que a outra, e tem algumas que se mostram muito menos eficientes, que são muito violentas, tal, né? Mas para qualquer uma dessas possibilidades é importante que aquilo faça sentido para ela, que aquilo entre na lógica dela, que aquilo faça sentido para ela, que ela veja aquilo como uma possibilidade, como uma oportunidade. Então, mesmo no meu mestrado eu faço essa discussão, o quanto que essa recuperação com o chá, ela se aproxima ou não de uma conversão, né? Que a gente vai ver que tem muita gente que supera a sua questão com o álcool, com as drogas, a partir da conversão por uma religiosidade, para passar a ser adepto de alguma religião, ou mesmo de uma concepção de vida, né? Que eu não sei se ela cabe num buraco de uma agulha. Desculpa falar isso, eu não sei se eu estou no horário certo, mas me desculpe, se você quiser cortar, corta. Mas a sociedade não cabe num buraco da agulha, ela tem que chegar que ela é a primeira doença, sabe? Antes dela repudiar um viciado, sabe, de recruir o viciado, ela tem que saber que ela tem poder até de encaminhar o viciado, a sociedade, sabe? Agora, como ela começa a recruir, sabe, como ela começa a afastar o viciado, eu me coloco assim que a sociedade quer que realmente a droga realmente se instale mais dentro da sociedade. Você sabe, porque quando ela põe essa muralha, fica difícil. Tem uma história, para ele estar fumando tem que ter uma história dele ali, que já vem de berço, vem de casa, o gás está acabando, sabe, o aluguel é muito caro, eu acho que vem com tudo isso, sabe, a família é muito grande, os gastos são muito, o salário é pouco, sabe, então o recurso que ele tem no momento é se entregar à droga. Certo? É um lado fraco dele, isso eu não vou negar, mas também não pode pisar, certo? Se você não pode ajudar, você não acha que não tem poder para isso, porque é uma sociedade, mas pisar também você não tem o direito, que ele tem o direito dele. Mesmo viciado, ele tem o direito dele, sabe? Ele gasta também, sabe? Ele gasta. Então é assim, primeiramente, eu acho que a sociedade primitiva, você me desculpa, essa sociedade meia light, sabe? Que se entope em shopping, essas aí é a primeira que realmente é cega, é uma sociedade cega, sabe? O país um pouco abalado por isso, que a sociedade enxerga, mas não quer ver. Eu queria contar só um verso, então é assim: no início da vida, nascemos para viver. É tão difícil viver nos tempos difíceis, tempo que só a gente sabe medir. E cada medida desse tempo é pra gente merecer. Só que o tempo nos dá, e alguém, ou ambos de alguém, nos rouba. O tempo diz que é precioso, é por isso que ele é roubado. Mas sempre, nas datas marcadas desse tempo, ele é assinado e aprovado. Que só o fato da gente se manifestar e se pôr, ou se posicionar de frente a algo que hoje não se fale por pátria, mas fale por gente. Hoje não se fala até por Copa, mas fala por os esportes, que faz bem à saúde. Não se fale de nobrezas, de pôr pessoas que se acham tão graduadas nos seus estudos que se perde por vidas. Se perder de tudo aquilo que você falou, é as pessoas que estão se perdendo dos estudos que você acha que é. Na matéria que somos, ainda estamos se resolvendo. Que tipo de formação a gente vai se formar.
Foi feito agora. É poema, mas é feito agora. É na hora. Saiu bem, eu não sei, eu faço.